Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história sobre o filme A Invocação do Mal 2 e como aconteceu, onde aconteceu, né? Foi em Londres no final dos anos 1970, em Enfields, e enfim, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe do que realmente aconteceu, não só exatamente o que o filme colocou como verdade, mas a história contada pela própria família. Bom, mas antes da gente já pular para a história, eu convido vocês aqui já se inscreverem no canal, né, que ajuda bastante a gente a crescer, e a vocês terem mais acesso aos vídeos que a gente posta aqui. Ative o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem a notificação. Deixem o like, se inscrevam, deixem aqui também nos comentários, né, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ver da próxima vez e o que vocês acharam dessa história. No final eu vou fazer uma pergunta bem interessante para vocês, então fiquem atentos até o final. Bom, como eu falei, essa história aconteceu no final da década de 1970 em Enfields, em Londres. Bom, essa época e essa área eram de pessoas que eram bem mais humildes, trabalhadores, normalmente pessoas que faziam um trabalho mais braçal, e isso retratava bem a história da Peggy. A Peggy Hodgson, ela era uma mãe de 4 filhos, ela tinha a Margaret, o Janet, o Billy e o John, todos de idade bem próximos. A Margaret era mais velha, a Janet a segunda, o John era o terceiro e o Billy era a criancinha, assim como retrata no filme. Assim, o filme realmente usou o nome real das pessoas para fazer o filme, para contar toda a história. Então era Peggy e os 4 filhos. Pouco se sabe dessa história deles antes dessa casa, né? Tipo, de onde eles vieram, como aconteceu, por que eles estavam sozinhos. Mas no filme retrata um pouco, né, do que realmente foi. Porém, assistindo entrevistas, né, da Margaret e da Janet, adultas já, né, recentemente, nos últimos 10, 15 anos, eu acabei juntando um pouco de informação perdida aqui e ali numa e outra entrevista. Então, pelo que eu entendi, né, vendo todas essas entrevistas, foi que, assim, as meninas, principalmente, tinham muito medo do pai. Ele era, de certa forma, muito duro, certamente abusivo, e assim, ele realmente largou a mãe, né, a Peggy, e os 4 filhos na pobreza, não deu suporte algum e foi morar com a namorada nova. E assim, ele não tinha uma vida necessariamente ruim, porém ele acabou deixando, né, os filhos e a esposa em uma forma realmente lastimável, tudo para poder ir morar com a amante dele, né, a nova namorada. O único contato que a família tinha, né, com esse homem, que eu não sei quem é, eu não sei o nome dele, o único contato que eles tinham era quando ele vinha fazer um pagamento, né, assim, dar um dinheirinho ali pra família, poder se sustentar, mas assim, não era dinheiro suficiente para eles se sustentarem. Mas ele vinha, deixava dinheiro e ia embora. Ele não passava tempo com as crianças, ele não passava tempo ajudando com a casa ou arrumando problemas, seja lá o que for. E a Peggy e as crianças, eles moravam numa casa que é ainda muito conhecida na Inglaterra, né, como council homes, que são casas providas pelo governo para as pessoas de baixa renda ou sem renda alguma. Desde que eles se mudaram para essa casa, eles já começaram a notar coisas esquisitas que aconteciam por lá. Começaram assim com barulhos nas paredes, como se tivesse alguém batendo, né, na porta, mas dentro da parede, no teto, seja lá qual fosse o cômodo. Mesmo se tivesse uma parede dividindo com outra casa, eles escutavam alguém batendo na parede, na casa inteira. E isso, assim, já foi desde praticamente do primeiro dia, quando eles se mudaram lá. Isso ocorria, assim, em horários super aleatórios, tanto no meio da madrugada, quanto na hora do almoço, quanto às 2 da tarde, assim, não tinha hora pra acontecer, não tinha uma constância no sentido de, tipo, bate na parede a cada 5 horas ou às 3:30 da manhã, assim, realmente acontecia durante o dia todo e era imprevisível quando iria acontecer da próxima vez ou quanto ficaria sem ter alguém batendo nas paredes. E assim como no filme, no andar de cima, as meninas tinham um quarto para elas, os meninos um quarto para eles e a mãe o quarto dela. Bom, um dia, assim, né, quando a mãe, ela acreditava ainda que ela estava escutando coisas, ela não acreditava muito em
fantasma, ou espíritos, ou poltergeist, que é o que é chamado, né? E assim, ela estava no andar de baixo, ela escutou um barulho muito alto. E já era para as crianças estarem dormindo. E quando ela subiu, né, para o segundo andar, ela foi no quarto das meninas e ela viu que as meninas estavam no canto do quarto se escondendo e chorando. E o que ela achou que tivesse talvez acontecido foi que elas tivessem feito alguma arte muito grande, quebrado alguma coisa que não deveria ter quebrado, e por isso que elas estavam lá. E foi quando ela começou a dar uma leve bronca das meninas, né? Tipo, já tá na hora de dormir, por que vocês não estão dormindo? Vocês só estão fazendo arte, isso e aquilo. E aí, quando ela olha para trás, ela vê, assim, um móvel do quarto das meninas, que era um móvel de madeira maciça, assim, né, muito pesado, e ela viu esse móvel se arrastando até a porta e fechando a porta. E foi quando ela teve a certeza que alguma coisa de errado não estava certo. E quando ela viu esse móvel, né, fechando a porta, foi quando ela teve a total certeza de que tinham espíritos ali ou alguma coisa, alguma força maligna, né, tomando conta daquela casa, e ela não pôde, a partir daí, culpar as meninas pelos barulhos que ela escutava, pelas coisas quebradas que ela encontrava, pelas coisas fora do lugar, né, que ela estava encontrando. Inclusive, uma das histórias que eles contam, assim, com muita veracidade, né, sem esse caso, tem muita informação sobre ele, porque muitas pessoas relataram acontecimentos, né, dentro dessa casa que eles assistiram acontecer eles mesmos. Inclusive, esse caso da polícia, quando a Peggy ligou pra polícia, porque ela ficava escutando pessoas baterem na parede, e aí teve, né, esse caso do móvel se arrastando, ela achou que talvez alguém tivesse feito isso dentro da casa, então ela chamou a polícia. E quando a polícia veio, realmente eles vasculharam, né, pela casa toda, até um ponto que eles chegaram na sala e falaram: olha, não tem nada acontecendo, não tem ninguém aqui, é coisa da imaginação de vocês. E assim que eles falaram isso, uma cadeira da cozinha, né, que estava na sala naquele dia, se levantou, questão de alguns centímetros do chão, e foi levitada até a cozinha. Assim, realmente, na frente da polícia, na frente de várias pessoas. A policial, inclusive, ela falou que ela colocou uma bolinha de gude, né? Eu não sei se bolinha de gude é esse realmente o nome no Brasil todo, mas é aquelas bolinhas de pedra, assim, sabe? E ela colocou essa bolinha no chão pra ver se o chão não estava, né, anivelado, e talvez isso que tenha causado a cadeira ser arrastada. Mas a bolinha de gude ficou no mesmo lugar, nada aconteceu. E, enfim, ela colocou isso no reporte dela, ela falou para ligarem para um padre, que só apenas um padre poderia ajudá-los. O que é, assim, um tanto similar quanto aconteceu no filme, né? De forma geral, a maior parte das atividades paranormais que aconteciam no quarto das meninas. Então, assim, era muito concentrado. As camas chacoalhavam, as meninas eram arrastadas, tanto pelo cabelo quanto pelos braços ou pelas pernas. Os móveis, eles se mexiam com muita frequência, assim, era como se tivesse um terremoto, às vezes, dentro só daquele quarto. Enfim, com isso, né, assim, a Peggy e as crianças estavam indo passar muito tempo no vizinho, assim como é retratado no filme, mas eles passavam muito mais tempo do que o filme realmente retratou. Eles passavam também bastante tempo na casa do irmão da Peggy, que era, assim, horas de distância de Londres, mas eles passavam ali, eles chegaram até tirarem umas férias lá por uma semana. E um fato engraçado que eu fiquei sabendo hoje, inclusive, né, que eu descobri a partir da minha pesquisa hoje, foi de que essas atividades paranormais não foram reclusas só à casa deles ali em Enfield. Quando eles foram passar uma semana na casa do irmão da Peggy, lá também tiveram atividades paranormais que nunca mais aconteceram a partir do momento que as meninas foram embora daquela casa. Então, assim, é um fato um pouco interessante da gente saber que não era só com a casa que isso acontecia, e sim com as meninas. Essas atividades, elas não aconteciam apenas na casa, mas sim, elas de certa maneira seguiram a família também para outros locais. E com isso, né, muita gente sabendo, os vizinhos sabendo do que acontecia, a polícia, a igreja, teve muita mídia cercando todo esse caso. Então, assim, tiveram muitos relatos, muitas informações, né, muitas investigações, assim, um total de mais de 30 investigadores já passaram por aquela casa antes do Ed e da Lorraine Warren passarem por lá, que nem no filme fala.
E assim, no filme parece, né, que o Ed e a Lorraine são praticamente os protagonistas, né, do filme, que eles passaram lá muito tempo, que eles ajudaram a arrumar a máquina de lavar, que eles tocavam violão para as crianças. E de fato, não foi bem assim que aconteceu. Nessa época, o Ed e a Lorraine eles já estavam extremamente ocupados, né? Assim, com a agenda deles totalmente ocupada. Eles faziam viagens pelo mundo todo, dando entrevistas sobre o mundo paranormal, enfim, fazendo investigações e assim vai. Com isso, quando eles ficaram sabendo, né, de tudo que estava acontecendo naquela casa, de fato eles fizeram uma viagem até a Inglaterra. Eles passaram lá menos de um dia inteiro. Então assim, eles passaram apenas algumas horas por lá e eles já estataram que realmente tinha algo muito forte por lá, assim, uma força muito forte. Mas eles não ficaram para fazer investigação paranormal, eles não ficaram para assistir, né, o que estava acontecendo, eles não estavam na entrevista que a Janet deu quando a voz dela foi mudada, que a gente já vai comentar sobre isso. E, enfim, eles não estavam por lá na maior parte de tudo que aconteceu. Eles só foram lá, falaram que realmente tinha uma força muito forte por lá e foram embora. E tudo isso que eu digo foi o que eu realmente assisti a família falando em voz alta de que foi o acontecido, entendeu? Então, tipo, realmente eu não tô aqui especulando pra falar que o Ed e a Lorraine Warren, eles não trabalharam nessa casa, ou pra dizer que, assim, eles só estavam fazendo isso por publicidade. Eu só tô aqui pra dizer realmente o que eu assisti a Janet e a Margaret falarem da boca delas. Então, assim, o que é verdade a gente nunca vai saber, né? Porém, esse foi o relato que as meninas deram, depois de adultas ainda, inclusive. Porém, eu gostaria aqui de ressaltar que a Janet, ela realmente foi a mais afetada nisso tudo. Ela e a Margaret. Que nem o filme relata, teve realmente aquela entrevista, né, onde ela foi semi-hipnotizada, ou alguma coisa assim, e foi quando ela falava com uma voz de homem, e quando foi perguntado qual que era o nome dele, falou que era o Bill Wilkie. E, assim, isso realmente aconteceu. Eu vou colocar até aqui um pouquinho da gravação pra vocês escutarem, assim, né, da voz dela. Lembrando que ela era uma menina de 11 anos. Tentaram, né, pensar o que poderia ter sido, como que ela mudou a voz dela dessa forma. Falaram que ela estava na puberdade e assim vai. E com isso ela conseguia mudar a voz dela drasticamente, que nem ela fez. E assim, ela conseguia falar como um homem mais velho. Duvido muito. Duvido, mas assim, é uma especulação que existe lá, né? Então, quem sou eu pra falar não, né? Enfim, essa questão, né, dessa voz masculina sair dela não aconteceu somente nessa entrevista, né, que ela deu, mas de fato, na história real, que nem ela comenta, né, ela foi semi-hipnotizada e foi aí que começou essa voz de homem, né, a vir muito forte. Ela sentia como se tivesse um homem segurando o pescoço dela e com isso a fala dele saía através dela, como se tivesse alguém segurando o pescoço dela muito fortemente. E assim, isso acontecia várias vezes num dia, como a família escutava assim, do nada uma voz masculina vindo da direção dela, às vezes vindo da direção da Margaret também. Isso realmente aconteceu com a Margaret também, não somente com a Janet. E assim, às vezes esse som saía delas sem nem mesmo elas abrirem a boca. Então assim, sem fazer um movimento com o rosto, era como se elas estivessem tendo uma comunicação completa na voz desse homem mais velho. E quando foi perguntado a ele, né, quem ele era, ele falou que ele era o Bill, e perguntaram, né, o que ele estava fazendo ali, ou realmente o que aconteceu com ele. Ele falou que ele morreu no canto da sala, né, do andar de baixo. Aparentemente eles estavam no andar de cima fazendo essa entrevista, eles não estavam no sofá onde o Bill de fato morreu, mas eles estavam no andar de cima, no quarto das meninas, fazendo essa semi-hipnotização. E aí
ele falou, né, que ele acabou falecendo no canto da sala, naquele sofá que fica na sala, no andar de baixo, e que ele lembra que ele ficou cego, ele ficou mudo, de repente ele sentiu uma pressão muito forte. Enfim, e o Bill Wilkes, ele acabou falando que ele acabou morrendo ali, né, de derrame, e essa foi a causa da morte. E de fato, a partir, né, pesquisas, eles descobriram que realmente tinha um Bill Wilkes que acabou falecendo ali, da mesma forma que foi dito durante essa semi-hipnotização. Enfim, a Janet, ela foi muito afetada, ela chegou a perder muito peso, ela dormia às vezes na cama e do nada ela acordava em cima de móveis em locais diferentes da casa, assim, algo realmente muito assustador, muito estranho. Ela não sabia como as coisas aconteciam. Um dia ela e a Margaret estavam brincando no jardim da casa delas e do nada começaram a cair pedras em cima delas. Elas acharam que fossem as crianças da vizinhança, né? Porque afinal de contas elas já estavam bem famosas nessa época. Já havia um tempo em que o nome delas estava bastante em jornais e assim vai. Então era comum, de certa maneira, as crianças, né, implicarem com elas, e essas pedras começaram a cair na cabeça delas. E foi quando os adultos, né, do outro lado do começaram a perguntar para elas: por que vocês estão jogando pedras na gente? Não tem porquê disso estar acontecendo. E elas falaram: a gente não tá jogando nada em vocês, vocês que estão jogando isso na gente. Então, assim, essas atividades paranormais não aconteciam apenas com a família, mas também ali com a vizinhança, né? Apesar de estar muito focada na Janet e na Margaret também. Mas na Margaret era com menos frequência do que era com a Janet. Assim, chegou até um ponto onde médicos tinham que vir e dar remédio calmante a Janet, porque ela chegou a um ponto de pânico, ela chegou a ficar muito assustada, ela tinha muito medo, ela estava muito agitada, e as pessoas, né, que estavam ali na casa, os investigadores paranormais, eles ficaram com muito medo dela acabar tirando a própria vida, porque ela estava muito fora de si, assim, sabe, com tudo que estava acontecendo. E assim, super entendo, imagina tudo isso acontecendo com uma criança, o cérebrozinho dela, tadinha, mal podia entender o que realmente estava acontecendo, né? Todo medo, onde quer que ela fosse, ela estava sendo seguida por essas forças, né? Assim, se você acredita nisso, ela estava sendo perseguida por uma força maligna que ela tinha zero poder contra. Então, enfim, ela tinha que lutar muito com a sensação de desespero, medo, ansiedade, e assim vai. Ela sempre sentia como se tivesse alguém segurando o pescoço dela, ou puxando o cabelo dela, ou ferindo ela de alguma forma, ou puxando ela de alguma forma. Sempre tinha alguma coisa tocando ela e ela não conseguia ver, e isso gerava muita ansiedade e muito medo nela. Enfim, há especulações do porquê isso realmente acontecia mais com ela. Talvez pela idade e vulnerabilidade dela. Ela tinha apenas 11 anos, né? Ela era uma menina um tanto quanto mais reclusa, ela era bem sapeca, e a gente vai comentar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente, mas ela era bem sapequinha, ela era uma menina, assim, né? Ela era uma criança normal. Uma das possibilidades fosse que ela fosse um pouco mais aberta, né, a esse mundo espiritual, né, porque tem muita gente que tem habilidade de ver, de escutar, de sentir, de comunicar com o mundo espiritual. Talvez esse seja o caso dela, né, quando era criança, fosse mais aflorado. Também há a possibilidade, né, da Margaret e da Janet estarem bem afetadas, porque talvez fosse alguma coisa relacionada ao quarto onde elas estavam, porque de fato muitas das atividades aconteciam por lá também. E outra especulação é de que tudo era mentira. Tudo era uma farsa. Tem muitas, né, fotos delas levitando, dela sendo arrastada, tem muitos áudios, principalmente áudios de tudo que acontecia dela com voz masculina, que eu já coloquei aqui pra vocês um pouco, dela gritando do nada quando ela tinha sido arrastada, e inclusive ela fala: alguém tava me puxando pela cabeça. E de fato, quando ela foi encontrada, né, após esse grito, né, foi no meio da noite, todos acordaram, né, com os gritos dela e correram para ver o que estava acontecendo, e ela estava sendo arrastada, ela já estava na escada, de fato, sendo arrastada a cabeça primeiro e o corpo seguindo. Então, assim, não tinha nem como ela se forçar naquela posição, de acordo às pessoas que estavam lá
naquela casa naquele dia. Ela relatou de fato que ela tinha sido arrastada pelos braços e pela cabeça da cama dela, né, onde ela estava, até a escada onde ela foi encontrada, né, e foi parada ali pelos investigadores e pela mãe dela também. Enfim, entrando ali, né, no caso da Janet ser um pouco mais sapeca, ela, como uma boa criança, né, vivendo uma vida totalmente atípica pelo que ela devia estar vivendo, ela estava vivendo, assim, um mundo que nenhuma criança, né, de fato deveria viver, muitas pessoas estranhas vivendo na casa dela, atividades paranormais acontecendo, ela sendo machucada, ferida, medo, ansiedade, e assim vai. Ela começou a trollar as pessoas, né, então até os investigadores paranormais, eles falam assim com muito carinho, inclusive, que uma vez a Janet falou que o gravador desse investigador paranormal tinha sido arrastada pela casa e ela encontrou no andar de cima. Pouco ela sabia e que o gravador estava ligado e ela tinha falado, vamos trollar ele, vamos colocar isso aqui em outro quarto e falar que foi o fantasma que fez isso. E a Margaret, a Janet, o Johnny e o Billy, eles morreram de rir. Falaram, vamos, sei lá, é criança brincando. No final das contas, eles eram crianças tentando fazer o melhor da situação que eles podiam, né? Então, assim, muitas pessoas dizem também ter visto ela dobrando a colher de ferro para fingir que tinha sido um fantasma que tinha feito aquilo e não ela. E assim, realmente, quando ela cresceu, ela falou, eu fui muito sapeca, eu fiz algumas coisas que não eram reais e falei que era um fantasma, mas assim, é uma questão de 2% de tudo que aconteceu. Eu só fui pega 2 vezes, 3 vezes e foram praticamente só essas vezes que eu fiz isso. Ela era muito assistida por todos, né, porque a mídia queria derrubar toda essa história de que tinha um fantasma na casa, então eles ficavam muito de olho nela. E mesmo se ela quisesse, ela não conseguia mentir sobre o que estava acontecendo, porque tinham muitos olhos nela. Realmente chegou um ponto em que a família e os investigadores paranormais tinham certeza que ela tinha sido possuída, e até um ponto onde veio um homem da Irlanda que dizem, né, ter feito um exorcismo nela, e aí ela ficou bem novamente. Ou, enfim, nessa parte, né, da possessão toda, eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem muita informação do que talvez tenha sido, do que foi, que não foi, quem fez o exorcismo, quem não fez, e assim vai. E então eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque de fato eu não sei o que trazer para vocês, porque tem muita informação sobre isso. E são todas divergentes uma das outras. Mas depois, né, disso tudo, né, do ápice todo ter acontecido, a família continuou morando por lá. A Peggy, ela morou lá até o último dia de vida dela. E um fato interessante é de que ela acabou falecendo no mesmo lugar onde o Bill morreu, né, que foi aquela poltrona no canto da sala, e foram assim formas bem parecidas até, que é bem assustador, eu acho. E assim, ela acabou falecendo por lá, até que um dos meninos, né, eu não sei exatamente se foi o Johnny ou o Billy, que manteve a casa por mais alguns anos, só que ele teve que acabar vendendo para poder mudar de cidade com a família dele. Quando eles venderam, um fato interessante foi que a família que acabou comprando essa propriedade, eles não duraram 2 semanas morando lá, porque eles falaram que as atividades eram insanas, eram muito fortes e eles não tinham condições de morar por lá. Até que eles venderam novamente e as pessoas que compraram, pelo que eu entendi, talvez ainda estejam por lá, só que eles querem viver uma vida privada. Então não sabemos quem são, não sabemos como estão as atividades paranormais naquela casa. E, enfim, é realmente um fato que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Quem for comprar a casa da próxima vez que possa relatar, talvez, se ainda existem atividades paranormais por lá. Enfim, no final da história a gente sempre sabe que filme coloca um drama que não existe a mais nos filmes, né? E nesse caso, eu acho que romantizou um pouco a participação da família Warren. Realmente praticamente não houve a participação deles, né, nessa situação toda. Foi aí um trabalho conjunto entre 30 investigadores paranormais de várias épocas diferentes, assim, vários tempos diferentes. Eles não estavam todos trabalhando juntos, mas em questão, assim, de 2 anos, foram 30 investigadores
investigadores por lá. E assim, os investigadores mais prolíferos, né? Até que foram um pouco registrados no filme, como sendo os homens que acabaram fazendo entrevista com a Janet na sala, né? Quando ela teve a mudança de voz dela. Mas de fato, assim, a família Warren praticamente não teve envolvimento algum com o caso. Eles só foram lá, falaram, realmente tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, e foram embora. Assim, não deram suporte algum. Também não houve aquele negócio na lavanderia onde teve aquela mordida no Warren, ou que a inundação de água, coisa assim, que é bem grande, né? Uma história bem grande que acontece no filme. Também não teve o envolvimento da freira, enfim, foi um pouco dramatizado e romantizado, assim, mas é normal de filme, é um filme incrível, adoro esse filme, é um dos meus filmes de terror favorito, inclusive, eu acho que dos Conjurings, eu acho que esse ainda é o meu filme favorito, o Conjuring 2, não gosto do 3, e o 1 também é muito bom, que eu já contei, inclusive, a história dele aqui antes, né, da família Perron, eu contei aqui alguns meses atrás, um pouquinho dessa história. Então, se vocês quiserem ver, eu vou deixar uma cartinha aqui pra vocês. Bom, a pergunta que eu queria fazer pra vocês é: o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que, de fato, teve ali algo sobrenatural, ou talvez a família tenha mentido? Eu acredito que sim, eu já acredito bastante nessa questão espiritual da coisa, né? Assim, eu acredito bastante nessas histórias. E, inclusive, tem algumas histórias minhas que eu posso contar aqui pra vocês um dia. Me digam aqui nos comentários se vocês gostariam de ver. E, enfim, quero saber de vocês. O que vocês acham que realmente aconteceu? E qual o fato que eu contei aqui pra vocês acharam mais interessantes comparando ao filme? O que aconteceu ou deixou de acontecer? Enfim, antes de ir embora, tenho certeza que vocês já se inscreveram aqui no canal, ativaram o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem no canal de vocês. Respondam aqui nos comentários as perguntas que eu fiz para vocês e deixem um like. Eu e a Luna queremos agradecer a presença de todos vocês por aqui e a gente vê vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu acabei de acordar ela, por isso que ela tá com cara de mau humor. É, por isso que tá com cara de mau humor.